Bom, falando um pouquinho da terceira idade, segundo o Estatuto do Idoso, a terceira idade inicia-se a partir de 65 anos de idade. Então, nessa fase, normalmente acontecem várias alterações fisiológicas, como, por exemplo, a diminuição da força muscular, a diminuição da flexibilidade, a diminuição da acuidade visual. Então, essas alterações são alterações fisiológicas esperadas. Além disso, também podem estar associadas a algumas patologias, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, um AVC, um infarto, uma diabetes. Dependendo da patologia que está associada à terceira idade, pode estar gerando uma complicação sistêmica. Uma das coisas que podem acontecer na terceira idade é queda, né? Então, queda da própria altura. Essa queda da própria altura, ela pode acontecer de acordo com dois fatores, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Como fatores intrínsecos, é um pouquinho daquilo que a gente já falou no quadro anterior, né, a respeito do envelhecimento fisiológico. Além desse envelhecimento fisiológico, dessas coisas esperadas como diminuição da força, fraqueza, flexibilidade e tudo mais, podem estar associados a algumas patologias, como foi citado, tá? E como fator extrínseco tem a parte ambiental. Né? Então, por exemplo, um tapete, uma diminuição da luz no ambiente, piso molhado, né? Então, tudo isso é fator preditivo de queda, são fatores que vão causar queda. As quedas, elas podem gerar algumas complicações. Dentro das complicações, quais são? A pessoa que cai, ela vai ter algum tipo de lesão, seja mais simples ou mais grave, e ela pode ter alguma incapacidade física. Além dessa incapacidade física, uma outra complicação, essa pessoa ela pode ficar restrita ao leito. Se essa pessoa ficar restrita ao leito, ela pode desenvolver uma pneumonia, ela pode ter lesão por pressão no corpo. E essas lesões, desde a mais simples até a mais complexa, são curativos extensos que podem gerar até meses de curativo. Como outra complicação, essa pessoa ela pode ficar hospitalizada. E, logicamente, quando nós estamos hospitalizados, por mais limpo que esteja o ambiente hospitalar é um ambiente que vem muitas pessoas doentes. E essas pessoas doentes, elas trazem novas bactérias, novos vírus. E esse idoso que teve fratura, ele vai estar suscetível a esses novos vírus e novas bactérias. Isso é uma complicação também. E também, como uma outra complicação, infelizmente, nos casos extremos, a morte. Como a gente pode prevenir quedas? Para a gente poder prevenir quedas, nós temos que nos observar, cuidar da gente, o autocuidado. Então, observar o tipo de calçado que a gente usa, se esse calçado está bem acoplado ao pé, essa sandália, esse chinelo, esse tênis, para evitar queda. Uma outra coisa, tem algumas situações que é indicado o uso de dispositivos de marcha, como bengala, muleta e andador. De acordo com cada caso, esse paciente necessita utilizar, ele tem que utilizar esse dispositivo para evitar a queda. Um outro fator que pode prevenir a queda seria essa atividade física frequente. Então, independente se o idoso tem alguma questão, alguma lesão ou não, é interessante no decorrer de toda a vida ou qualquer fase que ele venha ter essa informação, ele começar a prática da atividade física. A atividade física, ela vai fortalecer o sistema musculoesquelético, o sistema cardiovascular, e a pessoa vai ter mais condições físicas de tolerar qualquer lesão, qualquer queda, sem se machucar. Uma outra questão que vai ajudar no processo de prevenção de quedas é o acompanhamento com a equipe multiprofissional. Então, dependendo da patologia que essa pessoa tem, por exemplo, uma desnutrição, uma osteoporose, no caso da desnutrição, a pessoa vai ter fraqueza também, vai ter fraqueza muscular, vai ter tontura, e isso é um risco de queda. Então, nesse caso, por exemplo, é importante a pessoa acompanhar com a endocrinologista, com a nutricionista, com o psicólogo. Então, cada caso a pessoa vai acompanhar com um profissional mais pertinente. Independente disso, se for mulher, pelo menos no mínimo com a ginecologista e o geriatra. E se for homem, também geriatra e urologista. Então, cada caso é pertinente a um profissional da equipe multi. Então, dentro desse contexto, o mais importante é a gente prevenir a queda ou diminuir o risco de queda.
Bom, com relação à fisioterapia. Com relação à fisioterapia é o seguinte, dependendo da lesão que o paciente tem, nós vamos estar abordando naquela dificuldade. Então, por exemplo, se o paciente cai e ele fratura, o paciente vai ter uma restrição no leito, ele vai ser imobilizado, às vezes ele pode fazer a cirurgia ou não. Dentro desse contexto, ele vai vir pra gente na fisioterapia. Entrando na fisioterapia, nós vamos estar avaliando esse paciente, obviamente, e elaborando quais objetivos a gente vai estar trabalhando com esse paciente. Dependendo da idade, dependendo da força de vontade, se o paciente tiver alguma questão psicológica também, isso acaba interagindo no tratamento. Às vezes o paciente está mais depressivo, então a sua recuperação vai ser um pouquinho mais extensa. Aí geralmente quando a gente observa isso dentro da sessão, a gente encaminha esse paciente para fazer o acompanhamento com o psicólogo e em alguns casos com o psiquiatra. Mas dentro do contexto físico da fisioterapia, nós vamos estar fazendo alguns exercícios para fortalecer esse paciente, para reeducar a função desse paciente de forma que ele volte a fazer as atividades de vida diária. Então é basicamente isso, tá bom?